Com paz e graça. Vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, versículo 17, capítulo 1 em diante. Sobre os escândalos. Aleluia. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele que por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. É aquelas pessoas que fazem escândalo com o nome do próximo, né? Tem pessoas que você fala isso aqui, e você diz, isso aí aconteceu comigo. Tem gente que um só ele espalha, tá aqui na palavra, né? Aconteceu com o Senhor Jesus chegou no poço, né? E pediu água, aquela que no momento agora me falhou, mas foi assim, através dela, foi evangelizar, através dela muitos souberam, a cidade inteira soube. Amém? Sobre o perdão, olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreendei-o. Se ele se arrepender, perdoai-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo, arrependei-me, perdoe seu irmão. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescentando-nos a fé, sobre a fé. E disse o Senhor Jesus, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a este amorreira, desarraiga-te daqui e plantai-te no mar, e ele vos obedeceria. E qual de vós será um servo à lavra, ou apacentando-o e voltando ele do campo, lhe diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepare-me a ceia, finge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creia que não. Assim também vos, quando fizeres o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer e não o que mandamos, o que foi mandado. Meus irmãos, fé, sobre a fé. A fé é amor, né? Eu creio que a fé é você desistir, você renunciar a tudo. Tudo. Chegar a um ponto de você não se importar mais com nada. Eu estou nessa fase. E eu tenho visto que, mesmo assim, né, tem levantes, isso é um trabalhar de Deus aí. Mas a gente continuamos na fé, não podemos perder a fé, que Deus sabe todas as coisas. Amém? A gente tem que lembrar do que Ele tirou, da onde Ele nos tirou, né, lá atrás. Amém? E fé. Fé e obediência. Está doendo, mas está obedecendo. Está sofrendo, mas está obedecendo. Amém? A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo ele, ficaram limpos. E um deles, vendo estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés como um rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Tinham 10, mas só um voltou. Esse voltou pela gratidão. Você é grato ao Senhor? Eu sou grata ao meu Pai por tudo que Ele fez e que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. A gratidão é menor das virtudes
virtudes, porque antes de tudo é uma obrigação, porém a ingratidão é pior de todas as deficiências. Disse alguém: Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração. Agradecido que o Senhor mora em seu coração. É para mim também. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os ímpios? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu vejo nas igrejas hoje, não quero falar da congregação porque eu congrego também, eu sei como. O povo não agradece mais, né, ao Senhor. O povo não agradece mais. Agora, se você encontrar um ímpio na rua e ele lhe pedindo dinheiro, R$2, ou então lhe pedindo uma palavra, ele agradece tanto ao Senhor por isso. Até nas pequenas coisas devemos agradecer ao Senhor. Às vezes o cansaço bate, gente. A gente cansa. Mas Deus está aí. Ele renova os cansados. Eu bem sei do que eu estou falando. Amém? A vida do reino de Deus. A vinda do reino de Deus. E interrogando pelos fariseus sobre quando de vir um reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparências exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos ei-lo aqui ou ei-lo ali está, não vades nem os sigas. Ele aqui, ele ali, não vá nem siga. Porque como um relâmpago ilumina desde a parte debaixo do céu até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. É o meu caso, é o teu caso. Você será reprovado, apredejado, jurado de morte. Aleluia, Jesus. E como aconteça nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o céu fogo e enxofre os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos, da mesma forma, que aquele que estiver no campo, não volte para trás. Deus já falou comigo, né? Não só comigo, com você também, meu irmão. Bora andar, independente da situação, independente do que aconteça, independente, vamos andar. Aleluia. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua fé, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salva-la. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas moedas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo-lhe disse: onde, Senhor? É ele, e disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águas. Ali se ajuntarão as águas.
Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águas. Resumindo, meu irmão. Aleluia. Deus fala sobre gratidão aqui. Ele fala sobre o quê? Ele fala sobre a gratidão, né? Sobre a fé, sobre o perdão, sobre escândalo, sobre cura dos leprosos, sobre a gratidão que foi na cura dos leprosos, que haviam 10, só um voltou para agradecer. A vinda do reino de Deus, e foi a vinda do reino de Deus. Resumindo, né? O Senhor diz que você continue andando, continue seguindo, independente de qualquer situação. Seja grato, aleluia, ao Senhor, meu Deus, seja fiel, porque naquele grande dia, na volta do Senhor, um ficará, outro irá, pois não sabe a hora que o Senhor irá voltar, aleluia. Esteja atento, ciente, consciente, aleluia, e continue andando, meu irmão, porque Deus sabe de todas as coisas. Aleluia, aqui nesta terra perderemos, muitos nos odiarão, nos irá odiar, apredejar, desconfiar, apontar. Tem aqueles que sofrem demais, tem aqueles que sofrem de menos, mas é para a glória do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço pela oração. Eu agradeço ao Espírito Santo do Senhor, Deus é Espírito Santo, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço, Pai. Adentra na casa de cada irmão, Senhor. Ai, Pai, coloca mais fé no coração. Vem aqui e coloca no meu também. Ai, Pai, eu clamo por mim também. Aleluia, Senhor. Vai repreendendo todo o laço lançado de Satanás, toda seta maligna, todos os dados inflamados que caiam por terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aleluia, Senhor. Pai, liberta, Senhor, o povo, meu Pai. Tapa as feridas para que seja, Senhor, liberado o perdão. Aleluia, Senhor Jesus. Pai, coloca a fé, cura, vai curando. Cura, Senhor, todos os enfermos, aonde houver um câncer, que seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, qualquer enfermidade, Senhor, nos ossos, na pele, nos olhos, no ouvido, na garganta, no nariz, aleluia, Senhor, que seja curada agora para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus lhe curou. Por amor de Deus você foi curado, meu irmão. É o amor que cura. Aleluia, Senhor. Coloca uma gota do teu sangue, meu Pai, em cada pessoa, Senhor, que está neste vídeo, Senhor, para que leve para casa. Porque o Senhor é o Pai da família, é o Senhor que tudo pode. É o Senhor que tudo vê. O Senhor é onisciente, onipotente. Aleluia, Senhor. O Senhor que tudo pode. O Senhor pode estar em todos os lugares, meu Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém. Eu glorifico o nome do Senhor e agradeço. Até amanhã, meus irmãos.